Olá pessoal, bom, na aula de hoje nós daremos início ao estudo do comportamento de uma função esboçando o seu gráfico e também apresentaremos os máximos e mínimos de uma função pelo teste da primeira derivada, ok? Para isso, o que nós vamos fazer num primeiro momento é dar uma revisadinha naquilo que vocês já estudaram anteriormente, né? Então, pensando assim, ó, que numa função crescente, se eu tiver aqui, ó, uma curva aqui, né? Essa função aqui, eu vou chamar essa função aqui, né, de f de x, tá? Então, nós temos aqui uma função, né, onde nós temos aqui o x1 e o x2, onde x2 é maior que x1, e nós temos aqui o y1 e o y2, onde y2 é maior que y1. Se nós pegarmos aqui uma reta e traçarmos essa reta tangenciando a função, o gráfico dessa função, né, então aqui uma reta tangente, né, nós percebemos o seguinte, que uma reta tangente para uma função crescente, o ângulo alfa, tá, ele é menor que 90 graus, tá? Então, a tangente de alfa, se é menor que 90 graus, será maior que zero. Tá? Logo, a derivada da função também será maior que zero. Então, para uma função f, né, ser crescente, é necessário que tenha esses quesitos aqui. Tá? Então, a gente sabe também, né, que o x2 deve ser maior que o x1, e y2 maior que y1. Bom, para a função decrescente, pessoal, tá? O conceito de função, relembrando, né, essa ideia aí, nós temos aqui o gráfico, vou colocar aqui a função f de x, né? Então esse gráfico laranja aqui, ó, tá vendo? Né? E nós temos aqui o plano cartesiano com o eixo x, o eixo y, né? E nós temos aqui os valores, ó, x1 e x2, y1 e y2. Percebam que aqui o x2 é maior que x1. No entanto, o y2 é menor que y1. Então, aqui os pares ordenados, né? x1, y1, x2, y2. Ok? Nesse caso, se vocês observarem aqui, ó, a reta que está tangenciando a função, né, essa reta aqui, ela forma um ângulo, tá? Um ângulo alfa maior que 90 graus. Tá? Diante disso, pessoal, nós podemos dizer que essa função é crescente, que essa função é decrescente. Uma vez que o ângulo alfa é maior que 90 graus, a tangente de alfa será menor que zero e, portanto, a derivada da função também será menor que zero. Lembrando aqui que, enquanto o x2 é maior que o x1, o y2 é menor que y1. Tá? Então, essas são as ideias, né, que devemos relembrar de função crescente e decrescente. Uma outra funçãozinha aí que vale a pena a gente lembrar, né, que é a função constante. Ou seja, a função constante, enquanto o x sofre variações aqui, né, então nós temos x1, x2, x3 e assim por diante, o y1 sempre será igual ao y2 no caso aqui, né? Então, quer dizer, o valor do y não muda. Para isso, o ângulo aqui, no caso, é zero, porque a função aqui, f de x, né, ela está sendo paralela ao eixo x, então o ângulo é zero, é nulo. A tangente de alfa também será zero e a derivada da função igual a zero também. E aí nós temos, ó, os valores de x, o x2 maior que o x1 e y2 igual a y1. Então, a ideia é de função constante, ok? Bom, pensando nisso, pessoal,
o que a gente pode falar sobre, né, no caso aqui, o gráfico de uma função. Então aqui um exemplo, né, uma representação aqui de uma função, em que nós vamos analisar alguns aspectos dela. Então veja bem, iniciando aqui, ó, pela esquerda, tá? Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Tá. Iniciando aqui pela esquerda, nós temos, ó, aqui nós temos a função tá vindo aqui, né? Constante. E aí, veja bem, aqui começa a crescer. Tem aqui a montanha aqui, ó. Então aqui, para essa função, nesse comportamento, nesse momento aqui, a função ela é crescente, né? Percebam que ela tem, né, esse comportamento aqui, ó. Notem o seguinte, ó, esse comportamento, tá vendo? Então aqui a função ela é crescente, portanto a derivada dessa função é maior que zero. No momento que chega nesse ponto, a reta tangente aqui, ó, essa daqui, né, podemos considerar a reta, essa reta está tangenciando esse ponto. E aqui, no máximo, nesse ponto máximo relativo aqui, que ele é relativo à vizinhança, né, ele é ponto máximo em relação à vizinhança, tá? Nesse ponto aqui, a derivada é igual a zero. Por isso que a tangente, ó, a tangente, né, a tangente é igual a zero. Aqui ela continua, né? Então nós temos aqui, ó, ela continua decrescendo. A partir desse ponto ela começa a decrescer. Então nós temos f', a derivada da função, menor que zero, que é justamente esse comportamento aqui, ó, do gráfico, tá? E aí até atingir esse ponto de mínimo. Quando ela atinge o ponto de mínimo, pessoal, tá? Nós temos aqui uma reta, olha só, laranjado aqui, tangenciando, tá? Esse ponto de mínimo, esse ponto aqui, certo? Então, nesse mínimo aqui, a gente chama de mínimo absoluto, porque ele é, em relação a esse mínimo aqui, ele é o menor ainda, nós temos a derivada igual a zero, tá? Então, aqui, a partir desse ponto, ela começa a crescer, então aqui a função ela é crescente, esse C aqui é de crescente, esse aqui eu coloquei D apenas, né? Então, ó, ela começa a aumentar, né, a crescer. Então, nesse intervalo aqui, a função ela é crescente, ou seja, a derivada é maior que zero, tá? Até atingir o ponto máximo absoluto. Por que máximo absoluto? Porque aqui nessa figura, entre esse ponto e esse, qual é o maior? Qual é o ponto máximo? É esse. Então, ele é máximo absoluto, tá? Em relação a um determinado intervalo. Então, nesse ponto aqui, ó, essa reta tangenciando, né? Temos uma reta tangenciando aqui. E essa reta tangenciando aqui, paralela, considerando o eixo x, paralela ao eixo x, a derivada é igual a zero. A partir do momento que eu começo, a partir desse ponto aqui, eu começo a decrescer. Então, aqui nesse intervalo aqui, ó, até aqui, a derivada é menor que zero. Então, se a derivada é menor que zero, ela é decrescente, até atingir o ponto mínimo relativo em relação à vizinhança. Então, se nós considerarmos aqui uma reta tangenciando esse ponto, nós temos então a derivada igual a zero. E veja bem, pessoal, a partir desse ponto aqui, a derivada ela assume, né, o comportamento aqui crescente, né? Sendo assim, a derivada será maior que zero. E aqui, ó, veja bem, a partir de um determinado momento, ela começa a ter um comportamento, ela não cresce nem decresce, ela, né, mantém uma constante. E nós vimos que a função, né, quando ela é constante, a derivada é igual a zero. Assim como, veja bem,
como a tangente, né? A tangente ela passa a ser, ó, paralela aqui ao ponto de máximo ou ponto de mínimo, e ela também, a derivada também é igual a zero. Então veja bem, pessoal, uma coisa que é importante que vocês percebam é o seguinte: quando a função é crescente, a derivada, a taxa de variação, o coeficiente angular, sempre será maior que zero, tá? Quando ela for decrescente, como nesse ponto, nesse intervalo aqui, a derivada da função é menor que zero. Quando nós atingimos aqui o ponto de máximo relativo ou máximo absoluto, a derivada é igual a zero, e quando ela atinge o ponto de mínimo absoluto ou de mínimo relativo, a derivada também é igual a zero. Então digamos assim, essa seria a análise, né, que nós temos que fazer em relação a determinada função, tá? Outra questão que a gente precisa perceber também é aqui, ó, é o ponto crítico ou chamado ponto estacionário. O ponto crítico ou chamado ponto estacionário é justamente aquele ponto, pessoal, em que a função ela atinge ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então a gente pode chamar esses pontos aqui de ponto crítico ou ponto estacionário, onde a função, né, a derivada da função é igual a zero. Mas veja bem, isso, considerando essa função, esse exemplo aqui, esse gráfico aqui, ó, que eu coloquei para vocês, temos uma reta tangenciando esse ponto, aí a gente considera como derivada, né, a derivada da função é igual a zero. O mesmo aqui, ó. Mas, no entanto, aqui, ó, veja bem, aqui ela não atinge nem o ponto de máximo e nem o ponto de mínimo. Então, aqui a gente pode dizer que é o ponto crítico ou chamado ponto estacionário. A função, ela poderá ser uma função. A gente pode encontrar funções onde podemos encontrar o ponto de máximo ou de mínimo, ou podemos encontrar funções também que não tem nem ponto de máximo nem de mínimo, tá? Então temos que estar bastante atento aí. Uma outra ideia também que a gente precisa ficar atento é o seguinte, é o chamado ponto crítico, tá? Ou ponto não diferenciável. Por quê? Porque veja bem, pessoal, aqui, ó, notem nesse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte, nós temos aqui um gráfico aqui, né, uma função, ó, e temos justamente nesse ponto aqui, né, ó, esse ponto, é o x1 aqui, né? Veja bem, se a gente traçar uma tangente aqui, ó, né? Veja bem, e do lado esquerdo, e depois traçarmos aqui uma outra tangente. Percebam que, ó, que elas se cruzam, né? Então aqui, pessoal, por quê? Porque a função, ela tem que ser contínua, ela tem que ser suave num determinado ponto. E aqui isso não acontece. Aqui a tangente, ó, a gente não consegue fazer um movimento como nessa, ó, como nesse caso aqui, tá vendo? Ó, aqui nós temos nesse ponto máximo absoluto, nós temos aqui uma concavidade suave aqui, né? E aqui nesse caso aqui, né, isso não acontece. Então, nesse caso aqui, a gente chama de ponto crítico ou ponto não diferenciável, onde não é possível calcular a derivada da função, tá? Isso acontece aqui nesse segundo exemplo também, ó. Se a gente pegar aqui esse ponto aqui e traçarmos aqui uma tangente, percebam que a tangente vai coincidir justamente com essa reta aqui, né? Com esse gráfico aqui. E o mesmo acontece desse lado também, ó. Tá vendo? Então aqui a gente pode considerar também, aqui não é um ponto de máximo ou de mínimo, né? Ou também a gente pode dizer, né, que não é um ponto crítico, né? E nem um ponto estacionário. Quer dizer, não é um ponto estacionário. A gente pode dizer que devemos afirmar que ele é um ponto crítico, tá?
ou um ponto não diferenciável. No exemplo que nós vimos anterior, aqui, esses pontos, eles podem ser chamados de ponto crítico ou de ponto estacionário, tá? Nesses três exemplos. Mas nesse daqui, nós não podemos chamar esses pontos de ponto estacionário. Nós podemos chamá-los somente de ponto crítico, ok? Isso acontece também no segundo, ó. Aqui, se a gente pegar nesse ponto aqui, traçarmos uma tangente de 90 graus, pessoal, não existe, né? Então aqui a gente chama de ponto de inflexão, tá? O mesmo acontece também nesse gráfico. Aqui nós temos pontos de inflexão, ok? Então tá aí alguns pontos, né? Bom, pessoal, e aí a gente pode pensar, né, já em falar de... Vamos pensar em resolver um exemplo agora, né? Vamos resolver um exemplo. Veja bem, que nesse exemplo, né, nós estamos aqui, classifique os pontos como ponto crítico e ponto estacionário. Então veja bem, pessoal, aqui nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, né? E aqui nós temos aqui a função, né? Então aqui ela vem aqui tendo um crescimento, né? Aqui nós temos a função, o momento em que ela cresce nesse intervalo. Aqui acontece, ó, um decrescimento, né? Ela atinge um ponto aqui de mínimo, aqui atinge um ponto de máximo, aqui ela chega até esse ponto aqui, depois ela não tem a suavidade, tá vendo, ó? E aí ela volta, começa a decrescer, chega nesse ponto novamente, não tem a suavidade e ela continua aqui crescendo até atingir um ponto de máximo e depois, a partir desse ponto, ela tem o ponto de mínimo. Bom, analisando esse gráfico, o que a gente pode pensar? Né? Que em relação ao X1, no caso, esse ponto aqui, né? Como que nós podemos chamá-lo, né? Esse ponto aqui, no caso, podemos chamá-lo de ponto crítico ou ponto estacionário, tá? Vale os dois nomes para esse ponto aí. E a gente pode lembrar também que a derivada dessa função é igual a zero, tá? Igual a zero. Bom, desse ponto aqui, ó, há um decrescimento, nós chegamos no X2. No X2, nós temos esse ponto aqui, tá? E aí, pessoal, no X2, podemos dizer o quê? Que também, né? Porque se a gente, ó, tanto no X1, se a gente traçar uma reta, uma tangente aqui, ó, né, paralela ao eixo X, nós temos a derivada da função igual a zero. O mesmo acontece aqui, ó, se a gente traçar, né, uma reta, tangenciando esse ponto aqui, paralela ao eixo X, nós temos uma reta tangente a esse ponto, e aí o que a gente pode afirmar é que a função nesse ponto, né, a derivada da função nesse ponto é igual a zero, certo? E que temos também o ponto crítico, ou também chamado de ponto estacionário, tá? No entanto, pessoal, se nós pegarmos aqui no X3, pegarmos aqui esse ponto aqui que vocês estão vendo, o que a gente pode pensar? Que a derivada nesse ponto, pessoal, a derivada da função nesse ponto, ela não existe, tá? Ela não existe. E aí, se ela não existe, a gente classifica esse ponto como ponto crítico. Esse ponto não pode ser chamado de ponto estacionário, ok? Bom, pensando no ponto X4, nesse pontinho aqui, né, a gente pode pensar o seguinte: bom, aqui não está tendo essa suavidade, né? O que acontece? Ela para aqui e brutamente aqui ela continua, né? Essa função aqui, ó, tendo um crescimento. Então, aqui nesse ponto aqui, também a função ela não é
diferenciável, né? Não é possível calcular a derivada dessa função nesse ponto, certo? E, portanto, esse ponto é chamado de ponto crítico, ok? E aí, para finalizar a classificação, né, desses pontos, ponto crítico e ponto estacionário, no x5, no ponto x5 aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos aqui, ó, essa função, ela começa a crescer, chega nesse ponto e acaba, né, decrescendo, né? Mas nesse ponto, pessoal, nós podemos imaginar que essa aqui, ó, se a gente traçar, né, uma reta tangenciando até o ponto que ela fica paralela ao eixo x, nós temos então uma função que ela é diferenciável nesse ponto, é possível calcular a derivada e, portanto, a derivada dessa função nesse ponto é igual a zero. E aí podemos classificar esse ponto como ponto crítico ou também ponto estacionário, ok? Então fica aí esse exemplo aí para a gente analisar, né? Então sempre que a gente nos depararmos aí com gráficos desse tipo ou exemplos que pede para a gente classificar, né? Nós temos que pensar nesses pontos aí. Ponto crítico, ponto estacionário, nós chamamos, né, de ponto crítico ou ponto estacionário justamente quando a função é derivável nesse ponto e ela é igual a zero, tá? Isso tanto no ponto de máximo como no ponto de mínimo. E existem pontos como esses dois aqui, onde as funções não são deriváveis, né? Então não existe a derivada da função nesse ponto e nesse. Então, portanto, chamamos apenas de ponto crítico, ok? Bom, pessoal, pegando um outro exemplo, mais um exemplo aí para a gente sedimentar o nosso conhecimento, né, sobre esse assunto, nós podemos dizer o seguinte, ó, nós temos aqui uma função bem simples, né, uma f de x igual a x ao quadrado, e onde nós temos o gráfico dela, que eu já resolvi o exemplo para vocês. Nós temos aqui o gráfico dela, está aqui. Então temos aqui o eixo x, o eixo y, e essa função aqui, ela gerou um gráfico, uma parábola, certo? Bom, aqui nós temos os pontos no eixo x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok.